Oi, eu sou a dona Rita Vasconcelos, professora de língua portuguesa, e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 1 de 2021, semana 2. Vamos lá? Oi, gente, então aqui na semana 2, a gente vai falar sobre a relação título-texto, analisando alguns textos e associando a eles o título mais adequado. Então vamos lá para as perguntas. Questão 1. É importante que os textos tenham títulos interessantes e que sejam coerentes com aquilo que está escrito no corpo textual. Por isso, você precisa sugerir qual título pertence a cada texto lido. Em seguida, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Todos os textos abaixo falam sobre o mesmo tema, os direitos humanos, mas cada um deles pertence a um gênero textual diferente. Portanto, seus objetivos são diferentes, bem como suas estruturas e os seus títulos. Então, vamos começar aqui com o texto 1. É uma tirinha. Aí você tem aqui esse menininho, né, esse personagemzinho aqui, e ele fala: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Esse texto é uma tirinha, portanto, traz uma linguagem mais informal. E podemos perceber que os personagens são crianças. Isso é uma pista para encontrarmos o título correspondente. O título que é mais adequado para esse texto 1 é esse aqui, ó. Armandinho em Artigo 1 dos Direitos Humanos. Armandinho se encaixa bem como o nome do personagem principal da tirinha em questão, comprovando nossa resposta. Então, esse aqui é o título do texto 1. Vamos agora ao texto 2. As Nações Unidas anunciaram nesta terça-feira, primeiro, que 235 milhões de pessoas em todo o mundo precisarão de algum tipo de assistência humanitária no próximo ano, um aumento de 40% em relação a 2020, em meio a uma pandemia que deixou milhões de pessoas na pobreza e sob a ameaça da fome. Esse texto é uma notícia jornalística, é parte de uma notícia jornalística. O que podemos perceber pela presença das questões básicas de um lead, que é o primeiro parágrafo de uma notícia. Aqui nesse trecho são respondidas as seguintes perguntas: o que aconteceu, com quem, quando, onde e por quê? Sabendo disso, a gente deduz que o título desse texto 2 é esse aqui, ó. ONU, 235 milhões de pessoas precisarão de ajuda humanitária em 2021. Esse título antecipa o conteúdo do texto 2, então se encaixa perfeitamente como título daquela notícia. Texto 3. Pelo artigo 1º, somos iguais em dignidade, direitos e nascemos livres para agir com fraternidade. Fico triste em lhes falar que não é a realidade. Esse texto traz uma estrutura em versos e uma rima, mas ele não tem o ritmo característico, por exemplo, da literatura de cordel, principalmente por apresentar um verso muito mais extenso, muito mais longo do que os demais. Mas ele também não é objetivo o suficiente para se encaixar nos outros títulos, a não ser o primeiro, que poderia ser o título de um poeminha sobre os direitos humanos. Então, o título do texto 3 é esse primeiro aqui, ó, o Dia dos Direitos dos Homens. A expressão mais correta seria direitos humanos. A escolha do termo homens revela que o texto não tem compromisso com a objetividade, tratando-se assim de um título mais adequado para um texto subjetivo, como um poema. Isso comprova que nossa resposta está correta. Texto 4.
Mostra-nos sempre imperfeitos este dia que revela os nossos muitos defeitos, já que a justiça do mundo para igual deve servir os homens e as mulheres, sem ninguém querer excluir. E se os direitos são humanos, da igualdade hão de fazer a regra que nos imponha os princípios a valer, que são sempre os que mais contam, aconteça o que acontecer. Podemos observar neste texto a estrutura em versos e a presença de ritmo e rimas, característicos da literatura de cordel. Portanto, o título desse texto é esse aqui, ó, Cordel dos Direitos Humanos. O cordel é um gênero textual ao mesmo tempo narrativo e poético, cuja estrutura é em versos, com ritmo e rima, combinando assim com o texto 4. Texto 5. Aí você tem aqui essa campanha publicitária, na qual o slogan é o seguinte: nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. E a gente percebe que esse texto foi feito em comemoração aos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Uma característica das propagandas é trazer a linguagem não verbal, ou seja, as imagens, as formas, as cores. Isso vai nos ajudar a encontrar o título desse texto. O título desse texto é esse aqui, ó, Propaganda 70 anos dos Direitos Humanos. Texto 6. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Claramente, o objetivo desse texto é definir de forma clara o que são os direitos humanos. Então, temos que achar um título que traduz esse objetivo. E esse título é esse aqui, ó. O que são os direitos humanos? Esse título é um questionamento e que será adequadamente respondido ao longo do texto 6. Então, a ordem dos títulos ficou desse jeito aqui, ó. 3, 5, 1, 6, 2 e 4. Vamos agora à segunda atividade. Agora que você já relembrou a importância do título para um texto e sabe o que são os direitos humanos, escreva um texto falando sobre a importância dos direitos humanos para a sociedade. Lembre-se de dar um belo título para o seu texto. Aí, gente, a minha ideia é o seguinte: o PET não especificou qual é o gênero textual que ele quer que a gente faça nesta atividade. Apenas estipulou o assunto, que é a importância dos direitos humanos. E o foco desta semana de atividades é o título do texto. Então, eu proponho a seguinte abordagem. Vocês vão escolher um dos direitos humanos listados abaixo, essa lista que está aqui de azul, já vou mostrar para vocês, e vão explicar por que esse direito humano que vocês escolheram é importante para a sociedade. Eu vou fazer o modelo do primeiro parágrafo e vocês vão fazer o segundo. Quando terminarem, não esqueçam de colocar um título interessante e combinando com o seu texto, porque o foco dessa semana é a importância do título do texto. Então é o seguinte, pessoal, eu selecionei aqui alguns dos direitos humanos, coloquei aqui nessa lista, e aí vocês vão escolher um deles, só um deles, para produzir o seu texto, explicando por que esse direito humano é tão importante. Então você tem aqui, ó, toda pessoa tem direito de ser, pensar, crer e manifestar-se ou amar sem ser alvo de humilhação ou discriminação. Toda pessoa tem direito a ter acesso à escola, acesso à saúde, praticar a religião que escolher. Toda pessoa tem direito de ter acesso ao trabalho. Toda pessoa tem direito de não sofrer discriminação, ter acesso ao lazer, ter amparo à maternidade e à infância.
toda pessoa tem direito de ser tratada com igualdade perante a lei, toda pessoa tem direito de ter segurança. Então, você vai escolher um desses aqui, ó, e aí você vai completar nesse texto aqui, ó, nesse modelo de texto que eu criei para vocês. Então, você vai deixar primeiramente aí uma linha para colocar o seu título. Então, deixa um espaço para colocar o título. Essa aqui é a parte mais importante dessa atividade, né? Porque o foco aqui é a importância do título. Aí, você vai copiar esse primeiro parágrafo aqui, ó, do jeito que eu fiz. E o segundo parágrafo você vai fazer do seu jeito. Então, coloquei aqui, ó, o primeiro parágrafo. O direito humano que eu escolhi foi esse aqui, ó. Toda pessoa tem o direito de ter acesso à escola. Você vai colocar outro, você vai escolher aí o que você quiser. Um desses aqui, ó, você pode escolher e aí você vai colocar aqui nessa linha. Onde está destacado aqui, ó, nessa linha, você vai colocar o direito humano que você escolheu para fazer o seu texto. Então, vamos supor que seja aqui sobre acesso à escola. Aí você continua. Esse é um dos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia os direitos humanos básicos e foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Pronto, o primeiro parágrafo está pronto. Agora você vai fazer outro parágrafo. Aí você vai começar assim, ó. O respeito a esse direito, qual direito? Esse que você colocou aqui, ó. O respeito a esse direito é de extrema importância, porque aí você vai explicar aqui do seu jeito por que esse direito aqui é tão importante para a sociedade. No caso aqui, ó, por que ter acesso à escola é um direito extremamente importante? É porque ele vai ter repercussão aí no desenvolvimento econômico do país, é porque ele vai possibilitar a ascensão social das pessoas, a mobilidade social das pessoas. É porque ter acesso à escola ajuda as pessoas a se informarem e assim as pessoas vão ter pensamento crítico para se posicionar de forma mais adequada diante das questões da vida. Tendo acesso aos conhecimentos básicos que a pessoa aprende na escola, ela vai poder dar prosseguimento aos seus estudos, né, para um nível superior se ela quiser. E aí você vai fazendo a lista das importâncias que esse direito humano que você escolheu tem para a sociedade, né? Então é só você explicar aqui com as suas palavras por que esse direito humano aí é tão importante. Você escreve aí umas 3, 4 linhas mais ou menos, tá certo? Então vai ficar desse jeito aqui o seu texto. Ó, já fiz a metade para vocês, hein, gente? Ó, ficou fácil agora. Agora é só você fazer o restinho aqui, ó. Facinho, né? E depois que você acabar de escrever, você coloca o título aqui em cima, tá certo? Então, tira um print aqui dessa parte vermelha, gente, para você lembrar depois do que você tem que escrever nesses 2 parágrafos, tá? Não pode ser só esse primeiro parágrafo aqui, não, porque só isso aqui não constitui um texto, né? Esse texto aqui, ele tem 2 parágrafos. Então, você tem que fazer as 2 partes, tudo bem? Tira um print aqui dessa parte azul também, para você poder escolher o direito humano que você quer destacar no seu texto. Depois você poder escolher com calma, tá? Muito bem, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo para me ajudar. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem as próximas correções. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!